Olá, espero que vocês estejam bem hoje. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as correções de texto dentro do Word, né? Então, o que acontece? Na medida que a gente vai digitando um texto dentro do Word, ele vai fazendo indicações de erros ortográficos ou gramaticais que porventura ocorram, né? Então, por exemplo, o que é um erro ortográfico? Um erro ortográfico é um erro onde o que você digita, o texto, né, que aparece dentro do Word, ele não consta no dicionário. Isso acontece, por exemplo, quando nós digitamos ou uma palavra errada ou mesmo uma palavra que deriva de uma palavra estrangeira. Vamos dar um exemplo aqui. Então, por exemplo, eu vou digitar aqui uma palavra erro ortográfico. Eu errei a palavra. Se eu, por exemplo, né, dar um enter ou dar um espaço, alguma coisa assim, vou dar um enter, ó. Ele já deu um erro ali ortográfico, né? Outra, como eu falei outro tipo de erro é quando você, porventura, digita uma palavra de origem estrangeira, né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, um nome de um time da Alemanha aqui, ó, Werder Bremen. Percebam que ele já deu um erro ali ortográfico, né? Então, esses tipos de erros que são os erros mais comuns aí na hora da digitação do texto. Isso no caso da ortografia. Quando for da gramática, o erro ele é sublinhado em verde nessa versão que eu estou trabalhando 2010 ou em azul nas versões mais atuais. Então, vamos dar um exemplo aqui. Comprei 2 pão na padaria e agora eu vou dar um Enter. Olha lá, ó, tá vendo? Então ele deu um erro ali de gramática, né? Um erro sublinhado em verde. Então quando for sublinhado em verde é um erro gramatical. Geralmente é um erro de concordância que acontece isso, né? Para corrigi-los, simplesmente eu coloco o mouse em cima, né, do erro correspondente, botão direito, né? Eu vou dar um clique. E aí ele já me dá aqui as duas opções, ó, ortográfico, né, que seria o correto, ou ortográficos, né? No caso aqui é erro ortográfico. Então eu sempre venho aqui e clico com o botão esquerdo. Pronto. Ele foi lá e corrigiu aquela palavra. No caso do Werder Bremen, né, o Werder ele é uma palavra que não pode, na verdade eu não posso considerá-la como um erro, e sim, né, como uma palavra derivada aí do estrangeiro. Então quando eu clico com o botão direito, ao invés de escolher aqui as sugestões, eu ignoro a palavra, caso eu não queira que adicioná-la ao dicionário, e se eu adicionar ao dicionário, ele vai, por exemplo, se eu digitar novamente essa palavra, ele nunca mais vai dar erro, né? Então, ou eu ignoro, ou eu adiciono ao dicionário, tá? Se eu colocar ignorar, simplesmente ele vai ignorar só essas. Se eu colocar ignorar tudo, ele ignora todos os Werder que existem aí na questão, né? Dentro do Word. Então, nesse caso, eu vou ignorar. Notem que ele fez ali a correção ali, ele tirou o vermelho ali dentro, embaixo da palavra. No caso aqui da concordância, eu vou clicar com o botão direito e aí note que ele já me deu aqui a sugestão, ó, 2 pães. Então, esse seria o correto. Então, eu vou clicar aqui, prontinho, ele já fez ali a correção ali da minha palavra. Uma outra forma de nós realizarmos correção, por exemplo, se você tem um texto grande, se você não quiser ficar clicando com o botão direito em cada palavrinha, é utilizando uma tecla aí de atalho do teclado que é o F7. Qual é a vantagem de você fazer o F7? É que ele vai percorrendo palavra por palavra, sugerindo da mesma forma, só que ele vai passando de forma automática. Importante que o cursor aqui esteja no começo do texto. Então, deixe já no começo do texto ali o seu cursor e aí você pressiona F7. Perceba que ele já aponta a primeira palavra ali, né? Então, está ali a primeira palavra apontada. Simplesmente você pega e utiliza-se da correção e altera aquela palavrinha, né? Então, olha lá, ó. Então você foi lá, alterou, tá vendo? Ó, aí ele já passou para a próxima, então você vai alterando, ele já vai passando para a próxima palavra. Eu não preciso mudar aqui em cima, simplesmente eu pego a sugestão dele e altero. Importante você observar bem, porque às vezes tem palavras que ele acha que está errada,
mas não está. Então, por exemplo, aqui ele já apontou um erro gramatical. Então eu tenho que analisar. Então, saber superar os erros é uma qualidade. Só que ele está aqui no saber. Ele está sugerindo que eu mude para souber superar. Aí está meio estranho, né, o português. Então eu vou ignorar essa palavra. Olha lá, agora os erros, tá vendo? Agora tá certo, vamos alterar. E assim vai, ó. Então vou alterando aqui cada uma. Eu estou fazendo a alteração aqui rapidinho, né? Então ele vai trabalhando, trabalhando, até o ponto no final da frase ele reclama, né? Então tudo que for verde, ele vai mostrar em verde ali como erro gramatical, né? Olha lá, em vermelho ortográfico. Ó, aqui, por exemplo, ó, os bons chefes, né? Então deixa eu colocar os bons chefes. Reclamando da vírgula também, se você vê que é conveniente, beleza. A verificação foi concluída, ou seja, agora já está totalmente verificada a correção, não deu nenhum tipo de erro. Então é isso. Então muito obrigado e até a próxima.